atividade ao mesmo tempo fazendo uma revisão do conteúdo para a avaliação mensal. Peço que os alunos que tiverem alguma dúvida com relação às informações que estão sendo apresentadas aqui, ou que tiver algo que achar interessante na minha explicação, que faça as anotações para depois entrar em contato comigo se tiver alguma dúvida, me questionar, ou para que possa realmente estudar para a avaliação que está por vir, tá bom? Então esta aqui é a primeira atividade sobre leitura, que começa pedindo para ler o texto The City We Need 2.0. Ok, na página 28 do livro. Eu vou abrir meu livro aqui também na página 28 para acompanhar o texto. Vocês que estiverem vendo o vídeo, abram o livro também para facilitar a compreensão de vocês. Quando a gente vê o texto The City We Need 2.8, aqui a gente vê 2.0, 2.0. Aqui a gente vê uma espécie de sumário, né? Tem escrito Table of Contents, ou seja, uma tabela de conteúdos. Realmente é um sumário, certo? E a partir desse texto a gente vai responder as questões que se seguem, tá? Considerando os princípios. Quais são os objetivos da campanha? Né? Então, aqui em inglês mesmo, vocês poderiam colocar aqui, quem lê o texto, né? Claro, colocou aqui o objetivo é fazer com que as novas cidades... pessoal, preste atenção no que eu estou dizendo, tá? No que eu estou escrevendo. Fazer com que as cidades sejam mais acessíveis, mais igualitárias, mais justas, engajadas, inclusivas. Todas essas qualidades que todos nós buscamos em uma cidade hoje em dia. É o texto. É o que está sendo cobrado no texto, tá? Se você acredita que este site pode lhe dar ideias sobre como fazer isso possível para que você faça isso virar realidade na sua vizinhança? Sim ou não, e justifique o porquê. Pessoal, acredito que nesse caso aqui vocês devem ter colocado aí que sim. Não sei se vocês colocaram que sim, mas acredito que sim. Isso é pessoal. Se tiver colocado não também, tudo bem. Apenas justifique, por que não? Mas eu acho que sim, porque se eles falam aqui de coisas relacionadas à inclusão, relacionadas à igualdade, ao que é justo, ao que é acessível, então acredito que para nossa vizinhança, para nosso distrito, nossa comunidade onde a gente vive, é algo que não é impossível de ser feito, né? Claro que questões de infraestrutura, isso depende muito mais dos governadores, dos nossos governantes, do que propriamente da gente, né? Então, continuando, tinha o texto Mobility and Access to Services. Vocês lendo esse texto aí, vocês lendo ele, vocês vão perceber que continua falando sobre serviços essenciais aos cidadãos. Aqui principalmente falando sobre mobilidade, tá? Então, vamos marcar todas as opções relacionadas ao parágrafo 1, tá? Todas as informações focadas relacionadas ao parágrafo 1.
falando que mobilidade é um luxo, não tem problema se as pessoas não conseguem ter isto à disposição. Isso aqui é algo extremamente incorreto. Então vamos para a próxima. Locais de trabalho e escola deveriam estar próximas às áreas residenciais. Com certeza, tornando mais fácil o acesso para pessoas que não têm transporte ou que usam o transporte público, ter mais acesso a locais de trabalho, seus locais de trabalho e suas escolas. A melhor área para ter espaços abertos para recreação é próxima às escolas, trabalho e do lar. Sim, é isso que tem dizendo também. E acredito que vocês concordam que é interessante você poder sair da sua escola e ter um lugar próximo a ela para você poder se divertir, poder brincar, fazer um piquenique, algo desse tipo. Para quem trabalha também e para quem cuida da casa, ter algo desse tipo próximo à casa é bem-vindo, né? Segundo o segundo parágrafo, olha que coisa, né? Quem deveria ter fácil acesso a esses serviços? Apenas as empresas? Todos os moradores e empresas? Ninguém merece fácil acesso? Todos os moradores, sim, e as empresas também. Então, moradores e empresas. Todos merecem, tá? Segundo o parágrafo 3. O que precisa ser planejado em uma cidade sustentável? Vamos lá, no parágrafo 3. O que precisa ser planejado? O que precisa ser planejado? Fala sobre a estrutura. Vou colocar aqui. A estrutura da cidade. Né? Se uma cidade é planejada, ela vai pensar na sua estrutura, no transporte, serviços básicos. E aqui entra educação e saúde, né? E vou botar aqui também e moradia. Vocês percebem, por exemplo, que Rio de Janeiro, São Paulo e Fortaleza incluso nessa categoria de cidades provavelmente não planejadas, eu ouso dizer que não são planejadas. O que é que acontece? As favelas, você olha ao redor da cidade, do centro da cidade, você vê as favelas, casas em cima da outras em situações precárias. Então, esse é um problema muito sério em cidades não planejadas. A moradia é um problema muito sério. Então, vamos lá. Quem deveria tomar parte no desenho do serviço público de uma cidade? No desenvolvimento, né, no projeto? Pessoal, quem é que deveria ajudar a desenvolver? Apenas os arquitetos e engenheiros? Apenas os políticos e os donos de negócio? Ou os moradores da comunidade? Hã? Provavelmente os moradores da comunidade também têm esse direito. Quando a gente bota only, quer dizer apenas. Então não é apenas os arquitetos, não são apenas os engenheiros, não é apenas os políticos. É a comunidade toda. Claro que encaixando dentro desta comunidade os políticos, os donos de empresas, os arquitetos e engenheiros também. Mas os moradores, quem vai utilizar aquele serviço, deve participar também do projeto daquele serviço. Na página 31 a gente tem um texto que, se vocês olharem bem, a gente vai ver que ele é um texto que é uma propaganda, né? A gente consegue ver que é algo bem chamativo. E é comum desse texto ele ser considerado um texto multimodal. Aqui pergunta o que é um texto multimodal. Um texto
Multimodal é fácil. É um texto que une. Vou colocar aqui um texto que une a linguagem verbal, que é a linguagem escrita, o uso das palavras, e a linguagem não verbal, que é o quê? O uso de cores, imagem, tudo aquilo que não faz uso das palavras, desenhos, né? Mas que chama a atenção e que consegue transmitir uma ideia da mesma forma que é a linguagem verbal, tá? O que primeiramente chama a atenção nesse tipo de texto, num cartaz tão colorido assim, o que seria que chamaria a atenção primeiramente? Eles são escritos em letras grandes? Sim, isso chama a atenção. Letras grandes em cartazes chamam a atenção, sim. Eles usam cores contrastantes? Sim. Cores chamativas, cores que se opõem uma a outra chamam bastante atenção também. Dizer que nada chama atenção, isso aqui estaria errado. Vocês iriam ver esse vídeo aqui sobre cidades planejadas, sobre as vantagens, sobre algumas cidades planejadas do Brasil. Não sei se vocês já tinham ouvido falar que essas cidades eram planejadas. Percebam aí que já existem muitas cidades planejadas no nosso país, mas que faz tempo que foram planejadas, então estão sendo congestionadas. Algumas já fugiram do projeto original, então, mas não deixam de ser planejadas. Para você, qual é a vantagem de uma cidade planejada para uma cidade espontânea? Aqui a gente já conversou sobre isso, né, pessoal? Cidade planejada tem a vantagem de que as moradias elas são melhor localizadas, mais confortáveis, o acesso a prédios, o transporte, tudo isso é melhor em cidades planejadas do que em cidade espontânea. Quando a gente fala de cidade espontânea, por exemplo, a Meroca é uma cidade espontânea. Como é que ela surgiu? Ela surgiu em volta da igreja central. Tinha a igreja da Meruoca e a cidade foi se desenvolvendo ao redor da igreja. Não teve um planejamento de onde as casas iriam ficar, de onde os prédios ficariam melhor colocados. Basicamente só foram construindo, entendeu? E aí a gente encontra alguns problemas como acesso a alguns distritos, a gente vê alguns problemas com relação à locomoção mesmo e acesso a serviços básicos também, né? Que muitos lugares até pouco tempo nem posto de saúde tinha e hoje em dia melhorou, mas vocês percebem a diferença aí do que seria se fosse uma cidade planejada. Sua cidade está preparada para os desafios do processo de urbanização? Justifique. Isso aqui é pessoal. Eu já dei minha opinião basicamente na questão anterior, então vocês justifiquem a de vocês, tá bom? Sua cidade tem estrutura para suportar a mobilidade de todos os tipos de meios de transporte? Pessoal, falo por, por mim, mas eu acredito que não. Carros muito grandes nesses caminhos da Meruoca para o Anil, por exemplo, basicamente se cruzar dois caminhões não passam um pelo outro, dois caminhões grandes. Podemos também ver que os acessos aos distritos, muitas das vezes em épocas chuvosas, de chuva mesmo assim, complica bastante o acesso. Então, para mim a resposta seria não, mas vocês
deem a opinião de vocês também nessa questão, tá bom? Vamos passar para a próxima. Então, aqui a gente tem atividade de gramática. A gente vai aprender agora a segunda condicional. A gente já entendeu a condicional zero, a primeira condicional, e agora a gente vai aprender a segunda condicional, não é? Vocês vão assistir esse vídeo, ele vai explicar o que é a segunda condicional. Depois de assistir o vídeo, vocês irão responder as questões. Segundo o vídeo, a estrutura da segunda condicional é if, present simple e present simple. Se você reparar bem, essa estrutura aqui é a da primeira condicional. Se você reparar essa daqui, daqui é da condicional zero, essa daqui é da primeira condicional e essa daqui é da primeira condicional. Sobrou essa aqui para ser da segunda, que vai o passado na condição e o would no resultado. Pessoal, se tiverem dificuldade com isso aqui, aconselho que comecem a estudar o quanto antes e me procurar para tirar dúvidas sobre o assunto quanto antes também, tá? O grau de certeza sobre os resultados são diferentes em cada condicional. Se a condicional 0, a certeza é plena. Se a condicional é a primeira, então a certeza é razoável. Não acontece de imediato, mas é muito provável que aquilo aconteça. Se for a segunda condicional, que a gente está estudando agora, é pouca certeza, é quase zero a probabilidade de algo acontecer. Tanto que a gente vai ver lá no final a musiquinha que eu coloquei para vocês da Beyoncé, If I Were a Boy, tá? É muito improvável que algo na segunda condicional aconteça. Marque a frase que indica o menor grau de certeza sobre o resultado. Olha só. If I'm mad, run. Se eu estiver muito louco, assim, muito zangado, corra. Automaticamente corra. É algo que é certeza. Se eu estiver louco, se eu estiver zangado, corra. Certeza. Vamos ver, vamos continuar. Se eu estiver cansado, eu durmo em qualquer lugar. Certeza. Se eu estiver cansado, eu durmo em qualquer lugar. Eu estando cansado, eu durmo em qualquer lugar. Essa é a relação. Se você não me respeitar, eu irei parar de falar com você. É algo que se você não fizer agora, se você fizer agora de não me respeitar, é quase certeza que eu vou parar de falar com você. Isso vai acontecer no futuro. É quase certeza. Tá? Olha só essa daqui. Se eu fosse maior, olha só. Se eu fosse maior, já deixei de ser do tamanho que eu queria ser. Então, qual é a probabilidade de eu ser maior do que eu sou agora? Quase zero. Então, se eu fosse maior, eu seria um excelente jogador de voleibol. Olha só, seria um excelente jogador de voleibol. Seria. Olha só, seria. Dá uma sensação de algo muito remoto. Então, menor grau de certeza. Esta frase está na segunda condicional. Então é correto afirmar que na segunda condicional o resultado é menos provável, porque a causa deveria ser de uma forma que não é. Exatamente, é isso que eu acabei de dizer. Tipo, quando nessa frase aqui da questão anterior. Se eu fosse maior, eu deveria ser de uma forma que eu não sou. Para que aquilo se cumprisse. Então, na segunda condicional, o resultado é improvável, independente da causa ou condição. Isso é errado, porque condicional, o resultado é sempre dependente da causa ou da condição. Sempre é dependente porque é condicional. Se não fosse dependente, não seria condicional. A segunda condicional pode ser usada para falar
de coisas que você gostaria que fosse diferente do que é agora. Exatamente o que eu falei. Eu gostaria de ser mais alto, por exemplo, na frase. Não sou, então gostaria que fosse diferente. Na segunda condicional não precisa utilizar o if como nas outras. Errado. O if é a palavra principal de uma condicional. Não pode ser deixado não podem deixar de usar o if. Qual a frase está na second conditional? If more people travel by bike. Já elimino essa de cara porque a frase está no presente. Air quality in the city will improve. Se mais pessoas andarem de bike, o ar na cidade irá melhorar. If more people travel by bike, é a mesma coisa, está no presente. Air quality in the city improves. Se mais pessoas andarem de bike, o ar da cidade melhora. Isso aqui é zero condicional. Isso aqui é a primeira. Isso aqui é zero. If more people travel by bike, traveled. Verbo regular terminado com ed. By bike. Olha só. Então, passado. E o would aqui, segunda condicional. Dica aqui como usar o would. Dicas do professor. O would é sempre utilizado para falar do futuro do pretérito. Esse tempo futuro do pretérito é o seguinte. Futuro alternativo, né? Tipo, eu estaria rico se eu tivesse ganho na Mega Sena. Então, é um futuro de um passado que não aconteceu. Tá? Não vai falar do meu futuro, vai falar de um futuro de um passado que deixou de acontecer. Esta é a ideia da segunda condicional também. Por isso que está aqui. A parte da frase que a gente usa o passado, que é a parte da condição, pessoal, vamos usar sempre algo que foi visto nos anos anteriores, que foi verbos regulares e verbos irregulares. Os verbos regulares são aqueles que terminam sempre com ed, e os irregulares não tem regra própria, por isso que chamam irregulares. E para isso existe uma tabela de verbos regulares que devem ser consultada sempre para vocês, ou se vocês quiserem aprender, seria uma ótima, mas é uma tabela extremamente grande, então passinhos de tartaruga para aprender os verbos irregulares, tá? Pessoal, aqui embaixo tem um vídeo falando sobre o passado, tá? Outra coisa, quando você vê uma tabela de verbos irregulares, você vai encontrar em vários lugares. Os verbos que não estiverem nessa tabela, considere que eles sejam regulares e no passado eles vão terminar em AD. Tá bom? Vamos ver aqui. Selecionar a frase correta. Foi dito aqui que o verbo to be no passado vai ser sempre utilizado o verbo no passado, a forma were. Então aqui was não é usado. A gente usa o were. Vamos marcar aqui. Já vou descartando no começo da frase. Se ela viajasse para Miami, ela me compraria um presente. Se ela não viajasse para Miami, ela não me traria um presente. Qual é o problema que a gente encontra aqui? É que o didn't já diz que esta palavra aqui está no passado. Que o tempo verbal está no passado. Quem assistiu o vídeo percebe que ela fala que quando a gente utiliza o didn't,
esta forma verbal aqui volta para a forma sem o ed. Então o correto aqui seria travel. If she didn't travel, aqui está correto, porque está na afirmativa. Na negativa só coloca isso e tira o ed. Tá bom? Qualquer dúvida, entre em contato comigo. Esse negócio de passado regular e irregular foi visto por vocês no 8º ano e, se eu não me engano, no 7º ano também. Mas quem ainda não entendeu, me procure para tirar essa dúvida. Escolha a opção correta para para a frase na segunda condicional. Have. Have é presente. Vocês vão ter que procurar o have no passado. Quem procurou o have no passado viu que ele no passado é had. É um verbo irregular, vai estar em qualquer tabela de verbos irregulares que você procurar na internet. O verbo aqui é o know. A gente tem que procurar ele no passado. E o know no passado é knew. É um verbo irregular também. Tá? Complete corretamente. If you studied hard, you would pass. Sempre segunda condicional com would. E aqui está a música que eu falei, né? If I were a boy, se eu fosse um garoto. Então, como a gente sabe, é uma garota. E diz se eu fosse um garoto. Isso é muito improvável que aconteça dela ser um garoto. Mesmo que ela fizesse, digamos assim, uma coisa bem louca de fazer uma mudança de sexo, no momento que ela compôs a música, ela ainda não era um garoto. Então, é algo impossível de ser realizado. Entenderam aí que o quão incerto é algo na segunda condicional? Pode ser algo completamente impossível de ser realizado. Então, a música fala de algo que vai acontecer quando o lírico se tornar um menino. Quando ela se tornar? Não, porque ela não vai se tornar. De como o lírico seria se fosse um homem? De como seria se o lírico não fosse um homem, mas ela já não é um homem? De como seria se só existisse homens? Não fala disso, tá? Como usa muito a segunda condicional, é de como seria se fosse um homem. Olha só a condição aqui. Se. If I were a boy, I would turn off my phone. A tradução desse texto é: quando eu for um homem, não. Se eu fosse um homem, desligarei. Aqui é o futuro, não encaixa. Se eu sou homem, não. Se eu fosse um homem, desligaria meu telefone. Ok? Enviar. Enviei. Ver pontuação aqui. Confirmar como é que estamos. Aqui, ó, 10 de 10. Para vocês não dizerem que eu estava trapaceando. Vamos para a atividade de vocabulário. Aqui eu gravei um pequeno vídeo com imagens, escrita de palavras do vocabulário e pronúncia. Então, pela imagem dava para vocês saberem o que era, mas caso achassem necessário, poderiam usar o tradutor também. Qual elemento mais facilita a acessibilidade para cadeirantes? Das opções que estão aqui, temos a escada rolante. Escada não facilita em nada para quem é cadeirante. Mesmo ela sendo rolante, não tem como a pessoa apoiar uma cadeira de rodas em uma escada. Uma ciclovia facilita para quem anda de bike. É até errado um cadeirante circular na ciclovia, né? Footbridge. Pessoal, uma footbridge, para quem não viu, seria um tipo de ponte para pedestres. Não sei quem aqui já teve a oportunidade de ir até Fortaleza, ou até mesmo ali em Sobral, entre os dois mercados, você consegue passar de um mercado para o outro
por uma passarela que tem no segundo andar dos mercados. Então seria tipo isso, uma passarela, para que você possa atravessar a rua, chegar de um ponto a outro numa rua. Lá em Fortaleza também tem. Só que se você reparar bem, o que é que acontece? Para você chegar até esta passarela, você tem que subir escadas. Isso não facilita em nada para quem é cadeirante. Então, escadas para cadeirante não combina. Então, aqui a gente tem o elevator. O elevator é uma forma que mais facilita, é um elemento que mais facilita a vida de um cadeirante, é o elevador, porque ele evita escadas, né? Elevator. Quais opções abaixo facilitam o trânsito de pedestres nas grandes cidades? O trânsito de pedestres. Então aqui a gente tem mais de uma opção, por isso que está o quadradinho aqui. A passarela funciona, porque a gente consegue atravessar a rua enquanto os carros não estão parando, né? A gente consegue passar por cima dos carros, então funciona. Elevator não tem nada a ver com o trânsito. Bike lane é ciclovia. Isso facilita para quem é ciclista, não para quem é pedestre. E a zebra crossing, que a gente deve sempre utilizar para cruzar as ruas nas cidades que tem. Então, funciona como faixa de pedestre, né? Quem é o maior beneficiado pela criação de novas ciclovias? O maior beneficiado. Todos são, mas quem é o maior beneficiado? Usuários de cadeira de roda? Pedestres? Motoristas ou ciclistas? Ciclovias são feitas para o trânsito de ciclistas. Em um shopping, eu posso encontrar uma faixa de pedestre. Posso encontrar na frente, lá no estacionamento talvez, mas dentro do próprio prédio, onde a gente vai realmente transitar, não é tão comum. A gente vai achar muito comum lá escadas rolantes e elevadores. Ciclovia, talvez na parte de garagem, eu acho que é muito improvável ter ciclovias em um shopping. Eu não vi, mas tem shopping de todos os jeitos aí no mundo, então não posso garantir para vocês. Mas é bem comum encontrar elevadores e escadas rolantes. Quem usa cadeira de roda precisa de lojas com mais lojas com rampas, ciclovias ou ciclofaixas, escadas ou faixa de pedestre. Rampas, né, pessoal? Acessibilidade de pessoas com cadeira de roda, a maioria das lojas precisam de rampas. Vamos marcar as opções corretas. Acessibilidade é apenas para pessoas com deficiência? Não. Acessibilidade é apenas para pessoas ricas? Também não. Acessibilidade é algo possível. Acessibilidade é tornar algo possível de da gente se aproximar ou entrar? Sim. Acessibilidade é tornar as coisas mais iguais, mais acessíveis? Sim. A expressão low income se refere a low income. Se refere, pessoal, a grupos, tá? Porque isso aqui quer dizer baixa renda. É um grupo de pessoas que é baixa renda. A expressão significa uma pessoa que não tem muito dinheiro. Como eu escrevo passarela, segundo o vídeo? Segundo o vídeo, passarela seria foot bridge.
Esse elemento torna as calçadas que a gente usa mais acessível para um grupo de pessoas na nossa sociedade, né? Em Sobral tem muitas calçadas assim, em alguns lugares da Meroca também. Que grupos de pessoas os elementos da imagem? Desculpa aqui, foi digitando pelo celular, a atividade acaba ficando confuso pra gente. É, qual grupo de pessoas, né? Esses elementos auxiliam? Usuários de cadeira de roda? Não foi feito para eles. Pessoas surdas? Para crianças? Não. Isso aqui foi feito para pessoas cegas que andam com suas moletas e aí eles podem seguir a direção através desse tipo de cerâmica, de parte de calçado, né? E quando chega a um tipo de, de material desse formato aqui, isso aqui é de alerta. Então eles sabem que estão chegando na ponta da calçada ou que estão próximo de um poste para que não bata nos postes, né? Então é assim que funciona. Vamos enviar. Ver pontuação. Só para garantir que está tudo certo. Tudo certo. Pessoal, então esta é a nossa correção. Qualquer dúvida, entre em contato. Aconselho a vocês assistirem o vídeo quantas vezes forem necessárias para tirar a dúvida. E qualquer informação que julgarem importante, por favor, anotem. Tá? É isso. Atividade ao mesmo tempo fazendo uma revisão do conteúdo para